Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso 5 Pilares da Liderança Cristã. Hoje já vamos falar sobre o quinto pilar, que é a comissão. É o pilar missional, o aspecto missionário da vida do líder cristão. Lembrando que o conteúdo completo dessa aula está no material de apoio do nosso livro 5 Pilares da Liderança Cristã. E você também já sabe que todos esses princípios estão baseados na vida e ministério de Jesus, o maior líder da história do planeta Terra. Neste momento, eu gostaria de apresentar para vocês um texto bíblico que mostra Jesus com esse compromisso missionário. Ele que desceu do céu e veio cumprir uma missão aqui. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, nós encontramos: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto bíblico, ele é considerado como a grande comissão. É a incumbência que Deus deu para os seus discípulos e para toda a igreja: fazer discípulos de todas as nações. Quando Jesus veio literalmente, corporalmente aqui na terra cumprir a missão, ele deixou o exemplo para cada um de nós. No livro A Ciência do Bom Viver, na página 143, nós encontramos: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. Jesus, quando esteve aqui na terra, corporalmente cumprindo a sua missão, ele ensinou como devemos desenvolver a grande comissão. Como fazer discípulos. E isso tem tudo a ver com liderança. A liderança cristã só tem sentido por causa da missão de Deus aqui nessa terra. Porque existe uma igreja que viabiliza o fazer discípulos. E para liderar todo esse movimento, Deus chama pessoas, unge pessoas, consagra pessoas. Então a liderança cristã é um fruto da necessidade que temos de cumprir a grande comissão aqui na terra, que é fazer discípulos para o Senhor. Podemos falar de dois aspectos do discipulado. Primeiro, o ato de seguir a Jesus. Segundo, o ato de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Essa é a dinâmica da vida cristã. Essa é a dinâmica do discipulado: seguir a Jesus e ajudar outras pessoas a segui-lo. Este deve ser o trabalho, deve ser a missão de cada membro do corpo de Cristo. Quando vamos a 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 9, nós encontramos a ideia, o princípio do sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, todos precisam estar envolvidos, comprometidos em fazer discípulos. Para fazer um discípulo de Cristo, podemos seguir o método de Jesus, que aqui aparece didaticamente em 7 passos importantes que podem fazer a diferença no evangelismo pessoal. Vejamos. Primeiro, escolha alguém sobre quem você tem uma influência positiva. Segundo, pergunte ao seu amigo: posso orar por você? Terceiro, em um encontro seguinte, pergunte ao seu amigo qual o pedido de oração dele. Quarto, visite seu amigo para orar por ele em sua casa. Quinto, convide seu amigo para uma refeição ou um entretenimento visando consolidar essa amizade. Próximo passo, ofereça um estudo bíblico e convide-o para um programa ou um projeto evangelístico da igreja ou até mesmo do seu pequeno grupo. E finalmente, ao concluir o estudo bíblico, apele para o batismo e desafie o novo discípulo de Cristo a fazer o mesmo processo com outro amigo. Ser discípulo e fazer discípulos. Esse é o trabalho essencial de todo líder cristão. O líder cristão, independente da organização, do departamento, do ministério, da função que exerça, ele precisa ter um compromisso com o avanço do reino de Deus, com o crescimento missionário da igreja. Esta é a grande realidade. O líder cristão é chamado por Deus para liderar um movimento missionário aqui na Terra. Nesse sentido, Mark Mittelberg
oferece em seu livro Igreja Contagiante, Como Aumentar a Temperatura Evangelística da Sua Igreja, algumas dicas, algumas orientações, direcionamento para que os líderes possam engajar cada membro da congregação no evangelismo pessoal. Primeiro, viva uma vida evangelística. O líder precisa ser o exemplo, ele precisa ser um evangelista pessoal. Ele precisa orar e se preparar para isso. Segundo, estimule valores evangelísticos nas pessoas à sua volta. Terceiro, dá poder e autonomia a um líder evangelista. Alguém da igreja deve coordenar de maneira influente e prática todo o movimento evangelístico da congregação. Quarto, treine a igreja na prática do evangelismo os 100%. Todos precisam ser treinados no evangelismo pessoal, no discipulado, seguir a Jesus e ajudar outros a segui-lo. Treine também e mobilize os especialistas em evangelismo de sua igreja, que normalmente, em média, é 10%. Ou seja, tem as pessoas com dom espiritual de evangelismo. Tem pessoas que já estão mais avançadas na prática do evangelismo. Esses precisam de uma atenção especial, talvez um material diferenciado, para que possam continuar animados nesse avanço da obra de Deus por meio da pregação do Evangelho. E sexto, promova diversos ministérios e eventos evangelísticos da sua igreja. Isso é muito importante, o compromisso do líder com a pregação do Evangelho eterno. Salvar pessoas. Esse deve ser o grande propósito do líder cristão. Quando falamos de liderança e missão, não devemos esquecer de algo importantíssimo: dons espirituais, que são capacitações sobrenaturais que Deus outorga para a sua igreja. Pelo menos um para cada membro do corpo de Cristo. Isso potencializa e muito a pregação do Evangelho e a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia chega a dizer sobre a importância de conhecermos o assunto dos dons. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, nós encontramos: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. A nossa literatura também, em Review and Herald, de 14 de agosto de 1868, diz: a maior causa de nossa fraqueza como um povo é a falta de fé real nos dons espirituais. Ou seja, essas capacitações sobrenaturais que Deus dá para a sua igreja são basilares para a edificação e para o discipulado. É por isso que cada membro da igreja precisa conhecer muito o assunto dos dons. Vejamos como descobrir o dom espiritual. Primeiro passo: consagre sua vida a Deus e peça-lhe sabedoria, crendo que será dada. É o que promete Tiago capítulo 1, versículo 5. Recorde que Deus anela que você descubra o seu dom. Então busque a Deus. Queira receber pelo menos um dom espiritual que vem do céu para você. Segundo, creia com fé e plenamente que Deus lhe tem outorgado, segundo nos promete, pelo menos um dom espiritual para o seu serviço. É o que indica Mateus capítulo 7, versículo 7. Espere este dom e confie. Terceiro, estude cuidadosamente as listas de dons espirituais da Bíblia, pedindo a Deus que o ajude em seu ministério. Nós encontramos as principais listas em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 10, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, 1 Coríntios capítulo 12, 28 a 31 e Efésios capítulo 4, versículo 11. E finalmente, quarto passo, espere confirmação de sua igreja ou pequeno grupo. Posto que os dons espirituais foram designados para o avanço da Igreja de Cristo, Deus impressionará a outros com os dons que você possui. Viu como é simples? Descobrir o seu dom ou dons espirituais e ajudar os seus liderados também a viverem essa experiência? Queridos, líderes efetivos são aqueles que cumprem a grande comissão. São discípulos e fazem discípulos. São aqueles que usam, administram bem o dom espiritual ou os dons espirituais que Deus lhe concedeu e ajuda outros
pessoas que estão sob o seu cuidado, sob o seu pastoreio, a também serem usados poderosamente pelo Senhor por meio dos dons espirituais. Eu quero concluir a videoaula de hoje lendo Atos dos Apóstolos na página 9, que diz: a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através de sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo e pela igreja será a seu tempo manifesta mesmo aos principados e potestades nos céus, a final e ampla demonstração do amor de Deus. Espero você na próxima aula para concluirmos a série de videoaulas do nosso curso 5 Pilares da Liderança Cristã. Até lá!